Eu não nasci deficiente físico, mas no dia 2 de maio de 2006 eu fui vítima de um acidente de trânsito e, por coincidência ou não, esse dia era também o dia do meu aniversário de 23 anos. A causa do acidente foi um cavalo morto na BR. Ele tinha acabado de ser atropelado por outro carro e o local não estava sinalizado ainda. E o carro que eu vinha bateu nesse cavalo e o motorista perdeu o controle da direção. E, para piorar ainda mais as coisas, era em cima de uma ponte. Caímos da ponte. Eu vinha atrás do banco do carona, tinha 5 pessoas no carro, mas só quem se machucou com gravidade foi eu. Houve uma lesão na medula, na altura da coluna cervical, ou seja, eu quebrei o pescoço e fui diagnosticado tetraplégico. Se você é do ramo, sabe o que é tetraplegia. E é um nome estranho para definir uma condição física mais estranha ainda. Teoricamente, o que acontece é uma paralisia dos 4 membros. Do pescoço para baixo, perde-se todos os movimentos. E, entre outras complicações, isso leva o sujeito a uma total dependência à ilha. E eu, já praticamente um adulto, de uma hora para outra me vi numa condição física onde tudo que eu conhecia até então, tudo que eu tinha aprendido até então, não servia para muita coisa. Meu corpo passou a ser uma coisa totalmente estranha para mim mesmo. E nos primeiros dias no hospital, na UTI, tudo era muito duvidoso. Ninguém se arriscava a me dizer se eu ia voltar a andar ou não, se um dia eu ia voltar a respirar sem a ajuda de uma máquina. E eu, por minha vez, queria acreditar que sim, né? Queria acreditar que em poucos dias tudo voltaria ao normal, eu ia voltar para casa e me recuperaria totalmente. Mas não foi bem isso que aconteceu. E é óbvio que ninguém espera por um acidente, nem tampouco está preparado para ter uma deficiência física tão grave. E as dificuldades superaram muito as minhas expectativas. Foi um tempo bem difícil. Mas hoje eu acredito que o pior já passou. Do dia do acidente para cá, já se passaram aí quase 16 anos. E hoje eu me vejo em uma condição bem melhor do que eu imaginava que poderia estar um dia. Eu me vejo fazendo coisas e chegando a lugares que, se alguém me falasse que eu ia fazer e eu ia chegar um dia, eu não acreditaria no início. E lá atrás, logo depois do acidente, eu ouvia falar e ainda ouço, né? Falar em superação. Aliás, eu acho que todo deficiente ouve falar bastante nisso. E a maneira como eu entendo o que é superação é bem diferente do que eu pensava lá atrás. Porque logo depois do acidente, eu achava que superar seria eu voltar a andar, voltar a estudar, a trabalhar, ou seja, voltar à minha vida como era antes, a rotina de antes do acidente, né? E hoje eu vejo que não é bem isso. Superação para mim hoje é, apesar de tudo, de todas as dificuldades, das limitações, e muitas vezes, mesmo eu me sentindo a pessoa mais injustiçada do mundo, mesmo achando que o meu problema é o maior e o mais urgente de todos, ainda assim eu poder reconhecer e compreender que, a partir de um determinado ponto, só quem pode fazer alguma coisa por mim é Deus e eu mesmo, que os médicos podem sim nos auxiliar bastante e dar o seu melhor nos cuidados com a nossa saúde, mas a medicina tem um limite. E a família também pode acolher, nos apoiar, os amigos podem auxiliar também, mas também tem um limite. O fato é que chega uma hora, chega um ponto, que se a gente não fizer um esforço grande para dar o próximo passo, aí a coisa piora
E às vezes é preciso tirar força de onde a gente acha que já não tem e fazer alguma coisa, fazer algum movimento. Senão a gente estaciona. Senão a gente estaciona. E se a gente estacionar, se a gente observar, por exemplo, o que acontece com um carro parado, estacionado muito tempo, vai ver que não é bom. Só piora, né? O carro vai murchar os pneus, vai encher de poeira, depois de uns anos vai estar todo enferrujado e não vai nem ligar mais. Eu sei que viver com a deficiência física nesse mundo parece que foi feito só para pessoas normais, né? Nunca vai ser assim uma maravilha. Mas é possível, sim, a gente ter mais qualidade de vida e fazer por onde sofrer menos. Eu venho descobrindo que esse sofrer menos muitas vezes depende muito mais de mim do que eu imaginava ou do que eu admitia. Eu sei que não tem um caminho fácil, eu sei que o preconceito existe, que a discriminação também existe, né? Que é o preconceito posto em prática. Eu vejo, eu vejo isso no meu dia a dia. A gente muitas vezes é tratado como inválido, capaz, acham que a gente não é capaz de ter autonomia e que por ter uma deficiência a gente não pode trabalhar, não pode estudar, não pode casar, pode engravidar, não pode ter filho, né? E outros tantos nãos que levam muitos de nós a viver dentro de casa achando que o melhor a fazer é se conformar mesmo, esperar a morte chegar. Ou até mesmo procurar por ela, né? Os casos acontecem. Por algum tempo, eu também acreditei em alguns desses nãos e fiquei em casa, isolado, quase não ia para cadeira de rodas, só saía de casa para o hospital e poder voltar a estudar, a trabalhar, buscar minha independência, planejar minha vida e o meu futuro. Parecia uma coisa assim impossível que nunca ia acontecer. Infelizmente, essa maneira errada da sociedade nos vê leva as pessoas a terem atitudes que muitas vezes são mais limitadoras que a própria deficiência que o indivíduo tem, né? E, por outro lado, eu vejo também que o preconceito e a discriminação acontecem não é nem por maldade das pessoas, é por pura ignorância mesmo, né? por falta de, por falta de conhecimento. Preconceito, para mim, é falta de conhecimento. E isso não é uma coisa assim impossível de mudar, né? Pelo menos no meu ciclo de convivência, onde eu moro, na faculdade e por onde eu tenho andado com mais frequência, eu venho percebendo uma mudança no comportamento das pessoas. Na medida em que elas me conhecem melhor, com a aproximação, com a convivência com a cadeira de rodas ali, a cadeira vai chamando menos atenção, dando lugar a um ser humano, a um cidadão, a uma pessoa comum. Agora, provocar essa mudança, né, exigiu, e exige de mim um esforço a mais, exigiu o sacrifício de não desistir nas primeiras dificuldades que apareceram quando eu decidi sair da cama, sair do quarto, sair de casa, comecei a ir para a rua, interagir com as pessoas. Exigiu de mim muita paciência e uma mudança no meu comportamento também. Eu também venho aprendendo a reclamar menos. Uma coisa boa. Reclamar menos. Eu venho buscando conhecer mais meus direitos, para poder reivindicar eles quando for preciso, quando for necessário. Eu vejo que isso é uma coisa bem importante. A gente saber que tem alguns direitos e procurar conhecer quais são eles, né? Para na hora que for necessário, a gente saber como e para quem reclamar. Que xingar, ficar resmungando, reclamando dentro de casa, para a mãe, para o pai, para as pessoas próximas que ajudam a gente, isso aí não resolve nada não. E cada vez mais eu tenho buscado assumir.
a minha parte na tarefa de mudar essa visão de inutilidade que as pessoas têm de nós, deficientes físicos, mostrando que, com algumas adaptações, mostrando às pessoas que, com algumas adaptações e alguma pouca acessibilidade, a gente pode ser tão capaz quanto qualquer outra pessoa considerada normal. E nesse sentido, sempre que me convida para algum evento onde se discute assuntos relacionados à pessoa com deficiência, quando eu vou a lugares onde tem pessoas querendo conhecer mais as nossas necessidades, né, a fim de promover uma inclusão de fato, sempre que eu tenho essa oportunidade de falar para elas, eu procuro mostrar e explicar coisas básicas mesmo sobre pessoas com deficiência, coisas simples que na nossa cabeça são óbvias, mas as pessoas não conseguem enxergar. A primeira coisa que é preciso deixar assim claro é que nós deficientes não somos todos iguais. Cada um é um indivíduo único, porém somos pessoas iguais no sentido de ter o mesmo direito, né? O mesmo direito de autorrealização que qualquer outra pessoa tem. Temos as mesmas necessidades que as demais pessoas, né? A necessidade de aprender, de experimentar, de namorar, de compartilhar conhecimento, de estudar, de ter uma profissão, planejar o futuro, formar família, crescer na vida, né? Temos a necessidade e o direito de fazer tudo isso. E sem que ninguém queira nos impor um padrão social de comportamento como sendo único, como sendo o certo a se seguir. Existem muitas formas diferentes de se viver, de se fazer as atividades do dia a dia, né? Se locomover, por exemplo, pode ser de cadeira de rodas, pode ser com muletas, bengalas, andadores, cão-guias, para quem não enxerga, tem baixa visão. Existem várias adaptações que permitem deficiente físico dirigir, por exemplo, né? A depender do caso, é claro, tem circunstâncias que não vai ser possível. Tem várias modalidades de esportes adaptados. E cada um que queira deve buscar a forma mais adequada e confortável para fazer aquilo que precisa, aquilo que está querendo, que deseja, né? Lembrando sempre que quem melhor pode dizer qual é o nosso limite e o que a gente pode fazer ou não, na maioria das vezes é nós mesmos. A gente é que vai saber o nosso limite. E isso deve ser respeitado. Eu também não posso falar que a minha vida está uma maravilha. Eu já estou completamente adaptado a essa nova condição, que eu estou completamente adaptado a uma nova rotina, que está tudo muito bem, que eu estou ficando rico, dando palestra e vendendo livro. O que não é uma coisa ruim se acontecer, não é uma coisa boa. Mas assim, em alguma medida eu tenho prosperado, sim. Tenho chegado a lugares que eu achava impossível alguns anos atrás. Eu já estou em um estágio que a experiência me assegura ter mais qualidade de vida, ter mais autonomia financeira. E eu acredito que qualquer um pode conseguir isso, sim. Pode chegar onde eu cheguei, pode evoluir, pode ir lá, ir além. Eu torço por isso, né? Pode chegar em condições de mais autonomia e assumindo o protagonismo da própria vida, voltando a ser produtivo, encontrando um sentido para a própria vida, né? Ter motivos para acordar todos os dias entusiasmado, com um propósito, com coisas para fazer e principalmente com sonhos para realizar. Eu sei que tem gente que não vai querer me ouvir falar e, a depender do momento, do quanto você já aceitou que tem uma deficiência, talvez você até fique com raiva de mim ao me ouvir falar essas coisas. E até procure algumas desculpas que justifiquem os meus resultados, né? Alguma coisa que lhe deixe em uma condição de desvantagem com relação. Alguns podem pensar, por exemplo, que
Ah, o caso de Levi é muito diferente do meu. Ele está bem assim porque tem dinheiro, ou conseguiu mais independência física, porque tem plano de saúde e faz fisioterapia. Então, ele tem renda boa, deve ser aposentado, tem ajuda da família, enfim, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu conheço essas reações e esses argumentos, porque era exatamente o que eu dizia e o que eu pensava quando eu via uma pessoa que também tinha uma deficiência ou estava enfrentando uma situação igual à minha, mas estava se recuperando bem, estava convivendo bem com a deficiência física e tinha encontrado um rumo na vida. Na verdade, eu queria estar no lugar daquela pessoa, só que eu não sabia como fazer para chegar lá. Eu não sabia, não via um caminho para chegar lá. Então, eu ficava com raiva da pessoa e só sabia criticar. Criticar e me colocar numa posição inferior. Isso não resolve nada. Pelo menos a médio e longo prazo, até me trazia uma certa satisfação, mas não resolvia nada. E hoje eu sei como é isso, tanto porque já vivenciei e também por entender mais do comportamento humano, como psicólogo que sou hoje, né? E na psicologia, isso pode ser enquadrado como um mecanismo de defesa, como uma fuga ou uma negação. E eu também reagia dessa forma, muito antes de saber que isso era um padrão de resposta até automático do inconsciente. E por que que isso acontece? Isso é uma forma do nosso cérebro querer esconder o problema de nós mesmos. Porque se eu não penso sobre isso, se eu não assumo que tem um problema e que resolvê-lo depende muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa, então eu não vou sofrer o estresse de ter que lidar com isso e buscar soluções, buscar resolver. Mas assim, esse tipo de comportamento não é saudável, não é produtivo. E a gente pode mudar isso, porque agindo assim, tentando se esconder do problema, a gente não assume uma responsabilidade que é nossa, que é de cuidar da nossa própria vida e resolver os nossos problemas. Então, dessa forma, quando eu vi alguém mais reabilitado que eu, em vez de querer saber como essa pessoa tinha conseguido chegar lá, como é que ela se adaptou, como vivia, como se cuidava, em vez de querer chegar para perto e tentar aprender alguma coisa, eu me colocava como sendo um caso mais difícil, um caso mais grave e vivendo em condições muito mais complexas do que aquela pessoa. E assim sendo, isso justificaria a minha inércia, a minha falta de atitude. Eu ficava com raiva mesmo, extremamente irritado, quando alguém mais reabilitado que eu, alguém que já estava tocando a cadeira sozinho, alguém que já tinha mais independência, ou já tinha voltado a estudar, trabalhar ou estudar. Eu não queria papo com essa pessoa, não. Eu tomava distância, né? E por quê? Porque eu pus na minha cabeça que era impossível eu tentar, era impossível eu ter alguma felicidade, com tantos problemas, e com tantas limitações. E eu pensava que mais cedo ou mais tarde, essas pessoas iam cair na real. Uma hora iam concordar comigo e iam entender e perceber que era impossível viver nessa condição. Mas para você que não ficou com raiva de mim, se dispôs a me ouvir até aqui, eu não posso aqui faltar com a verdade, nem ficar contando vantagem, nem julgar ou criticar o comportamento de ninguém em qualquer condição de vida. Quando eu falo da minha trajetória, eu falo para outras pessoas na intenção de auxiliar e mostrar que é possível sair de uma situação muito ruim para uma melhor, para uma situação melhor do que a anterior. A minha intenção é mostrar para as pessoas que existe um caminho para chegar numa melhora. E seguir esse caminho depende mais de nós do que, às vezes, a gente está disposto a admitir.
É, mas eu demorei um tempo para me abrir para uma melhora, para uma mudança. E só anos depois do acidente foi que eu comecei a observar mais o exemplo de outras pessoas na mesma situação que eu, na mesma condição, observar como é que elas tocavam suas vidas, mesmo na cadeira de rodas, mesmo com limitações físicas severas. E chegou um momento que, mesmo não gostando de cara feia, eu comecei a ouvir essas pessoas que tinham mais independência, estavam em situações semelhantes à minha, mas que estavam superando. Eu me dispus a ouvi-las e busquei entender como é que elas estavam encontrando uma maneira para viver melhor. E, de alguma forma, aqueles exemplos, aqueles depoimentos, as conversas foram me influenciando e me auxiliaram bastante, né? Me auxiliam até hoje. O exemplo de outras pessoas, eu sempre aprendia e aprendo alguma coisa que acabo botando em prática, né? Botando em prática, testando e me experimentando e tenho conseguido prosperar e caminhar, graças a Deus. E tenho certeza que você também pode chegar lá, também pode realizar seus sonhos, também pode ser produtivo e ter mais autonomia, dar conta de si e voltar a ter uma rotina saudável, produtiva, feliz. Uma pausa.